A característica quando nós oramos e alguns espíritos se aproximam, principalmente os pretos velhos, esse aroma do fumo. Do fumo. É muito, muito interessante isso. E foi engraçado que na hora que eu estava fazendo a abertura, chamando as equipes para o trabalho, eu não chamei preto velho. Aí, cada vez que eu, por exemplo, eu falei assim, a equipe africana, eu falei, mas não precisa denominar africana. Eu falava e pensava comigo, não precisa chamar, porque assim, é denominar africana, mas é africana como eu conheço. Eu falei, não, os trabalhadores de luz, vou chamar os ciganos, mas não é o cigano como eu conheço, os trabalhadores de luz, mas foi meio um conflito, aí eu não chamei. Aí, no final, eu já tinha encerrado, eu fiquei ali, e aí me veio isso, essa vivência. Viu, Beatriz? Ó, eu sinto cheiro, eu sinto gosto, cachimbo na boca, eu sinto vontade de fumar cachimbo, vontade mesmo. Porque aqui não pode, lá no centro da minha cidade podia. Eu tenho guardadinho aqui, mas aqui não pode, tem nenhuma imagem, é kardecismo, né? Ele já conhece. Mas eu sinto muita saudade, muita saudade. O cheiro é muito. Você pode em casa, não pode? Não. Não pode? Não. É ali, estou certa? Bom, cada local a gente segue a orientação dos dirigentes da casa, né? Não, sim, correto. Mas eu digo assim, ela não pode cachimbar lá dentro da casa espírita, mas na casa dela, no momento de oração, se ela sente essa vontade, ela pode cachimbar, não pode? Olha, tudo vai depender dela, não há problema nenhum, porque você está dentro da sua casa. Da sua casa. Entendeu? Eu fui lá no centro da minha cidade, falou que na casa da gente não tem estrutura que tem o centro, entendeu? Ah, correto. Então pode vir, influenciar e pode atrapalhar o trabalho de preto velho. Então eu respeito muito, porque eu aprendi lá, mas assim, quando eu vou para minha cidade, eu levo minha maletinha roxa e pega meu paninho do preto velho, põe nas pernas e vamos que vamos trabucar. Mas eu digo uma coisa para você, Jaqueline, é minha opinião. Os dirigentes, eles sempre falam isso, que você não pode receber os seus guias dentro da sua casa, seus protetores. Os dirigentes falam isso. Mas dentro da sua casa, você é livre. Você pode receber seus pretos velhos, seus índios, seus caboclos. Você pode fazer um trabalho para você, não há problema nenhum. Nenhum. Tá bom? Tudo depende de você. Isso é muito importante, a gente está ciente disso. Eu já tenho esse entendimento também. Depende da sua intenção, né? Se você ora, se você pede, você faz um trabalho realmente para a limpeza do seu lar, por que não chamar os seus protetores e deixar com que os seus protetores venham e te auxiliem? Eu acho que não pode para os outros, né, Eli? É você transformar a sua casa num centro. Mas, particularmente, você pode realmente, sim, trabalhar, sem problema. E já que está passando vontade à toa. Dia de São Cosme e Damião também. Esses tempos atrás, não podia receber aqui, tinha um trabalho diferencial lá para fazer. E eu estava, já vai chegando perto do dia de São Cosme e Damião, já começa, né? Já com vontade de comer doce. Menina, tomei banho, botei o pijama, daqui a pouco desceu. Eu tenho 2 crianças. Olha, quando eu voltei, eu estava toda suja de guaraná, com chocolate, com bolo, tinha feito bolo uns dias antes, toda suja, aqui no chão, aqui do meu quarto, fazendo aquela festa, uma coisa boa, é uma energia tão gostosa, gente. Ai, que legal, eu ainda não sinto, não. Mãe, você é doida, mãe, vem em casa. Ela sabe que não pode. Não sei, veio, lá não podia, eu vim aqui mesmo. Ai, que boa noite. Boa noite, lindas. Boa noite, arteias. Boa noite, festeira. Boa noite, aquela que tem alegria, felicidade de estar com os espíritos, amigos, benfeitores.
A felicidade é de cada um. Isso sempre vai ajudar as energias, cada um com seus espíritos, cada um com a sua equipe, contanto que me tire 10. É isso que me interessa. Não é os meios, mas o objetivo. Kardec coloca claramente. Não se preocupe com os meios, mas com o objetivo que você alcançou. É isso o objetivo da doutrina. Então, estou muito feliz que nós estamos aqui hoje. É o nosso último dia de aula deste ano, onde nós iniciaremos em fevereiro. A Eli vai colocar as aulas, vocês continuem estudando, porque é muito importante. É muito importante o nosso trabalho, o nosso crescimento. Então, alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Elaine? Boa noite, Araci. Eu gostaria de colocar sobre um detalhe da obra de André Luiz que eu estudei e eu achei lindo e interessante, que foi na obra Sexo e Destino, que ele narra que uma pessoa foi atropelada, isso para quem quiser depois ver, está no livro Sexo e Destino, capítulo 24. Ele narra, né, o atropelamento de uma pessoa, e tem os motivos que eu não vou entrar em detalhe, e ela estava carregada de ódio, de mágoa, de angústia, e ela se encontrava num estado grave, portanto, ela estaria prestes a desencarnar em algumas horas. E foi tão lindo que, com a intercessão do mentor e do instrutor espiritual, através da prece, ele conseguiu que ela permanecesse encarnada por mais 15 a 20 dias, para que ela fosse melhor preparada para o desencarne ante ao plano espiritual. E aí, tanto eu quero colocar isso, né, dessa intercessão espiritual em prol dela, do desencarne dela, para que ela seguisse melhor preparada e não desencarnasse como uma suicida também, assim como foi o caso dela. Eu achei de grande importância colocar, assim, eu queria que você depois fizesse o seu comentário, que para mim é muito importante, que é quando ele diz assim, o instrutor: felizes da terra quando passardes ao pé dos leitos de quartos, atravessam prolongada agonia, afastai do pensamento a ideia de lhes acelerar a morte, porque nesse caso ela passaria por essa agonia prolongada, mas que aos nossos olhos, que nós enxergamos como um sofrimento, na verdade seria uma benesse para ela. E quantas pessoas aceleram a morte de um ente visto mediante o sofrimento deste, né? E não tem a consciência do benefício ante ao plano espiritual. E se você pudesse colocar com as suas palavras isso, eu te agradeço, com as suas melhores explicações. Todo o processo, quer do processo do reencarne, quer do processo do nosso retorno, sempre que a espiritualidade, ela retarda, ela prepara algo melhor. Então, esse processo que no momento da morte, em que a pessoa começa a ver o seu destino, o que ela fez, onde ela passou, os amigos, os erros, os acertos, pode dar a ela uma nova visão da espiritualidade. O arrependimento, a mudança, a intervenção da prece é fundamental. É fundamental. A família orar, quer que seja de qualquer crença ou religião, nós devemos dizer a importância de estarmos orando.
Porque esse processo, quando nós recebemos a energia da prece, o auxílio dos benfeitores, nós fazemos uma higienização. E é esse processo que dá uma certa liberdade para o espírito, para que ele possa ir para um lugar melhor. Quando nós estamos muito denso, muito pesado, nós não conseguimos volitar. O perispírito é pesado e não consegue. Então, às vezes, um retardo que a pessoa está esperando, queria o filho para esse ano ou para o outro ano, e existe um retardo, porque há uma necessidade de um preparo melhor para o processo reencarnatório. Então, quer para nascer, quer para morrer, nós precisamos da prece. Sempre. Isso é fundamental. Orar pela nossa família. Orar por aqueles nossos familiares que deverão retornar aos nossos lares. É muito comum os espíritos familiares retornar ao nosso lar. Preparo, quando nós temos a intuição, a orientação, de que nossos familiares vão retornar, nós devemos ter um carinho, um atendimento muito grande, porque o processo da morte grava no espírito e ele, às vezes, retorna em condições ainda bastante ligadas àquele processo. Então, a higienização dos nossos familiares após a morte é fundamental. Trabalhar, socorrer, amparar, ver se está certo, se ficou bem, se está estudando, se está trabalhando. Tem que ver a situação após a morte. Porque é isso que retorna junto de nós sem sequelas. Porque sempre que o espírito ficar numa região umbralina e retornar para cá, ele vai vir altamente intoxicado. Então, é importante esse tratamento nos hospitais, pronto-socorro, estudar, aprender, que ele vai voltar de uma maneira clara e tranquila o seu retorno na Terra. Certo? Isso é para todos vocês. Por isso, nós somos médiuns familiares. Que o médium que tem um compromisso maior, ele não tem esse compromisso direto com a família, com os netos e os bisnetos. Então, a gente não pode confundir. Por exemplo, tem o Chico, que nunca foi casado, o Divaldo. Por quê? Porque tem uns compromissos mais externos. Mas nós que temos aqui, que vai vir a nossa família, nossos netos, vai vir toda a nossa família. Vai retornar para casa, com certeza. E é isso que nós devemos nos preparar para o retorno da nossa família da melhor forma possível do nosso entendimento. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Cláudia? Oi, boa noite, gente. Eu queria o seguinte, dona assim, a hora que a senhora entrou, a senhora falando que não importam os meios, o resultado. E o meu mentor me falou exatamente isso hoje com outras palavras. Que eu falando para ele, né, questionando com ele, eu falei, eu ainda estou lendo as obras, não sei tudo, né? Tudo não, eu ainda estou lá no Evangelho, no livro dos médiuns, e assim, quando eu tenho dúvida, eu ainda, assim, meio que pergunto, ó, não entendi isso, meio que me vem a resposta. E hoje achei engraçado que foi justamente isso. Ele falou assim, não importa se você não é letrada dentro da doutrina, porque eu tinha acabado de fazer a minha limpeza fluídica aqui de casa, então chamei minha equipe, chamei ele, e aí fiz. Aí eu ainda peguei na hora, assim, eu lembrei de uma outra entidade, convidei para estar fazendo parte, aí eu pensei assim, falei, nossa, que vergonha, né, chamar tal entidade, eu tão engatinhando ainda, aí a hora que eu terminei, veio essa mensagem, que não importava a pessoa ser letrada. Tipo assim, tem muito espírita que é tão letrado tudo e não faz um terço do que está lá nas obras, né? Ele falou, e às vezes uma pessoa simples, mas de um coração tão puro, que trabalha em centro, faz atendimento, vai na casa com a equipe, dá o passe. Então ele falou, o importante é a vontade. É lógico que a doutrina está ali para estar esclarecendo,
Conforme você vai aprender, ainda ele falou assim, que é um aprendizado conjugado, né? Você aprende na prática e vai lendo para poder entender certinho. Então, eu achei muito coincidência assim, da senhora ter falado isso hoje. E, assim, vou aproveitar para agradecer, dona Araci, que, olha, eu falei para o meu anjo da guarda, eu, por 55 anos, eu confesso que eu nunca fui de me dirigir. Eu sei que eu tinha, a gente tem, quando nasce, tem um anjo de guarda, mas todo atropelo, ai, meu Deus, me socorre. Ai, meu Deus, me socorre. Era sempre Deus. E aí, quando eu comecei a participar das aulas, que a senhora chama o seu guia, chama o seu anjo. Chama que uma hora ele vai aparecer. De tanto eu chamar, ele apareceu. Apareceu e assim, olha, eu acho que eu não posso mais viver sem ele. Já pedi, falei, dá para viver nas próximas, vir junto, que a gente já está acostumado, já temos uma amizade. Porque tem me feito tanto bem, tem me ajudado tanto, que assim, eu não me vejo mais nem de longe a pessoa que eu era quando eu entrei nesse grupo. Um grupo abençoado, assim, que eu vou agradecer pro resto da vida, dá até vontade de chorar. Mas, assim, que me despertou. Seu depoimento é um depoimento real. Quando? Porque, às vezes, não tô questionando nada. Às vezes, um espírito, ele fica 10 anos, 15 anos, 20 anos numa casa espírita, chega nos 40, e ele ficou lá tomando passe, assistindo a aulinha, nunca viu seu anjo guardião, nunca viu seus protetores, sua equipe de trabalho, não cumpriu a sua missão, está quase na hora de voltar para o mundo espiritual, está cheio de doença, obsedado, desequilibrado, desajustado, totalmente fora do ritmo. Por quê? Não é a casa espírita que vai salvá-lo. A casa espírita é um local de instrumento, é um local de aula, um local de estudo, é um local de preparo, que vai dar ao médium a maneira correta de caminhar. Mas quem vai fazer o crescimento do médium é o seu protetor e seu espírito instrutor. Então, existe o protetor, a equipe familiar e tudo mais. No médium aprendiz, tem o espírito instrutor. Esse espírito instrutor é que orienta o médium, é que está no desenvolvimento da sua mediunidade, é que o auxilia nessa caminhada. Não faz isso, não faz, faz aqui, ora mais. Ele é um instrutor ao nosso lado encarnado, que faz toda uma técnica precisa para o médium. Então, o que faz um coordenador? Um instrutor? Fazer com que o médium chegue ao anjo guardião, ao seu instrutor e aos seus espíritos familiares. Isso que é o foco do trabalho. Se não tivermos a cobertura da espiritualidade, o médium não se desenvolve, não cresce. E aí ele passa 5 anos, 10 anos, 20 anos, fala assim, nossa, eu fiquei no centro, faz 10 anos que eu estou lá, faz 20 que eu estou no centro, faz 40 que eu estou no centro. E aí? Nada melhorou na sua vida, nada mudou. Não melhorou seus filhos, não melhorou a casa, não melhorou os estudos, não melhorou nada. Por quê? A palestra é boa, não estou contra a palestra, mas a palestra, ela vem, te orienta. Mas se você não souber como trabalhar com a informação da palestra, se você não souber trabalhar a luz do Evangelho, você não se melhora. E para você melhorar a luz do Evangelho, você precisa do anjo guardião, do instrutor e da equipe de trabalho. Então, de ordem geral, o anjo da guarda, ele vem por nós pedirmos e evocarmos. O instrutor também. E os espíritos familiares. A equipe de trabalho do médium é
é valorosa pelo seu trabalho. O médium que ele não socorrer, o médium que ele não amparar, o médium que não prestar socorro diretamente dentro do seu lar, dos seus filhos, dos seus entes queridos, ele não tem como desenvolver esta equipe de trabalho. O médium, sem denegrir ninguém, o médium não pode ser dependente de outra mediunidade. Nós somos criados para ficar dependente, anos e anos, dependente desse ou daquele dirigente. Mas não é isso. Não é isso. Porque o médium tem que ser preparado para o seu crescimento e ficar pronto para desenvolver o seu trabalho e a sua missão, quer que ele vá para a Patagônia, quer que ele vá para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Austrália. A hora que ele estiver pronto, ele tem que estar pronto para partir. A sua mediunidade tem que estar em condições de cumprimento da sua tarefa. Então, o médium ele não pode ficar 20 anos, 10 anos no centro espírita e não organizar a sua missão, não organizar como trabalhar, ajudar os seus filhos, ajudar os seus netos, porque os espíritos vão retornar. Então, o nosso trabalho é auxiliar a nossa família, nossos entes queridos, e eles estudarem, se preparar e retornar na base familiar. Porque quando se pergunta no livro dos Espíritos, podemos pedir a um bom espírito que reencarna no nosso lar? A resposta é não, bem grandão, não. Por quê? Porque o trabalho para retornar um bom espírito, para retornar uma pessoa evangelizada, moralizada, é sua. Quer dizer, você quer pegar o trabalho dos outros? De alguém que educou espírito, socorreu, né? Aí você vai me dar esse espírito, porque ele é educadinho, bonzinho e superior. É mérito do médium fazer com que nasçam no seu lar os espíritos amigos, preparar o obsessor para nascer melhor, com menos ódio, menos raiva. Pode vir com os faniquitinhos, mas vem muito melhor para frente. Beatriz, pode fazer a sua pergunta? E pode, no caso, você hoje ter o seu anjo da guarda e numa próxima vida você ser o anjo da guarda dele? O espírito instrutor, coordenador, assim, essa parceria? Ora eu estou nessa vivência física, experienciando o mundo material, ora ele está ou não? Isso depende da moral. Por quê? Para ser o anjo guardião, necessariamente ele tem que ser superior a você. Necessariamente. Porque a hierarquia moral é fundamental no mundo dos espíritos. Então, seu anjo guardião é um espírito superior a você, porque a hora que ele apontar o dedo para você, você se curva na moral do anjo guardião. Quanto ao espírito instrutor, ele é um mediano, vamos colocar assim. Então, se você se melhorar, se você se corrigir, se fizer uma boa parceria, e ele quiser cumprir a mediunidade e testar o que ele ensinou para você, vai ser super legal. Porque ele fala assim, olha, tudo que eu te ensinei, tá, e você fez certinho, agora eu vou nascer seu filho e você me ensina. Olha a responsabilidade de ser aquela educadora de mediunidade com alta precisão para um filho. É isso que você fez uma pergunta, mas ela é grandiosa.
Toda mãe, todo pai tem que preparar o filho na sua mediunidade para cumprir a sua tarefa. E isso começa antes de reencarnar. Quando você supor, tiver uma ideia, um intuito que você vai ser avó, você já começa a orar pela pessoa familiar que vem, ajuda, ampara, socorre, tira as energias negativas, faça o melhor. Deixe estudar, se preparar. Porque quando reencarnar, o espírito passa pela experiência do esquecimento. Então, ele pode ter uma mediunidade de aprendizado, mas se ele chega numa casa que ninguém ora, ninguém reza, a reveria, à mercê dos espíritos obsessores da família com quem você casou. Você casou com o espírito inimigo de vidas passadas. Aí ninguém gosta de você, nem a sogra, nem a prima, a sobrinha, ninguém gosta. Você é feia, ninguém gosta de você. O que acontece? As irradiações desta família sobre seu filho será grande. Então, é um médium é a proteção intensiva do lar. É ele que protege o lar, que protege a família, a educação, que não deixa romper os elos positivos, que roga ao anjo guardião que vem em socorro. A família espírita tem um lapso muito grande de erro, porque a família espírita não chama a criança a orar, a participar, a estar junto. Nas reuniões espíritas de Kardec, quem estudou, era permitido às crianças. Sabia que Kardec nunca tirou as crianças das reuniões espíritas? Porque na visão dele, a criança aprendia, ouvia a manifestação dos espíritos. O ensino dado para a criança. A criança aprende 1000 vezes mais rápido do que nós. Então, a criança que ela escuta um evangelho, que ela escuta um espírito se manifestante, um instrutor, um espírito amigo, ela não esquece nunca. Aí pega um menino de 15 anos e fala para ele, vamos lá ver um espírito? Eu não acredito nisso, eu nem quero saber. Não, basta, deixa isso para lá, não quero saber, não. Então, existe uma grande diferença entre uma criança educada dentro do espiritismo, eu estou falando educada dentro do espiritismo no seu lar, porque a maioria dos espíritas pega os filhos e põe na evangelização espírita. Eu tenho dúvida. Qual foi a criança que na evangelização espírita se tornou espírita? Aonde? Uma boa pergunta. Qual foi a porcentagem dessa educação? Porque a pessoa pega um livrinho, pega um papelzinho, chega lá e lê para os teus filhos, às vezes não faz nenhuma prece, mais nada, e fica o centro espírita, a reveria dos espíritos, dos obsessores, blá, 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 blá. Então, a melhor casa é a nossa. A criança que aprende a orar em casa. A criança que sabe que existe o seu protetor. É aquela que a mãe fala, já rogou o seu protetor, você vai sair na rua agora. Você tem prova? Tenho. E você já chamou o seu protetor? Já pediu amparo ao seu protetor? Já pediu para a vovó? Já pediu para o vovô? Já pediu para o tio não sei quanto para que ele se faça presente? Que te ampare, te leva na sala de aula? Já chamou um professor de química, de história, de geografia para ele? Meu filho, você já chamou seu professor de química? É isso que é a mediunidade dentro do nosso lar. É isso. É isso que nós precisamos nos ajustar. A escola de Pestalozzi, onde Kardec estudou, todos eles evocavam seu anjo, seu gênio. Todo criança que estudava na escola de Pestalozzi tinha um
um gênio. Um gênio que ajudava ele nos estudos. Então, para Pestalozzi, a criança que tinha um gênio era a que melhor se desenvolvia. E Kardec, muitas vezes, quando Pestalozzi viajava, Kardec dava aula no lugar de Pestalozzi. Porque Kardec sempre teve um bom gênio. Quer dizer, um anjo guardião, um espírito instrutor, que o orientava desde a sua infância. E essa visão espírita foi perdida. Ela está perdida ainda no meio espírita. Que as pessoas têm vergonha de ser espírita, de ordem geral. Então, o que nós temos que começar? A ensinar nossa família a orar, ensinar ela a ter o anjo guardião, sua equipe de trabalho, porque a hora que seu filho estiver lá no Canadá e telefonar para você e falar, mãe, eu estou numa enrascada aqui. Fala, se concentra que nós vamos orar junto agora. Aqui e agora. Chama teus protetores aí, que eu vou enviar os meus daqui do Brasil lá para o Canadá para ir te ajudar. Aí são duas forças. É isso que nós, espírita, precisamos entender. A grande responsabilidade familiar de nós, médiuns familiares. Nós, médium familiar. Quando vocês entenderem isso, vão solucionar 90% da dificuldade familiar. Eu digo 90%. Porque esse é o objetivo, o médium tem que sair daqui com a missão cumprida. E não o médium sair daqui com a missão falida. Porque nós não entendemos a missão espírita. E quando o médium entender isso, tudo lhe será muito mais fácil e muito mais acrescentado. Então, isso não importa se o médium é espírita, um bandista, do candomblé, católico, místico, esotérico, ocultista. O médium pode ser o que ele quiser. Só que ele tem que ter essa meta familiar para auxiliar a sua família. Beatriz, pode perguntar? E quando essa orientação ela vem por sonho ou meditação, você é orientado, nessa cumbuca você não põe a mão. Pode. Qual é a sua... Naquele momento você não intervém, mas voltando ao corpo, voltando à situação cotidiana, você orienta ou você fica quieta? Você está falando para você ou para alguma pessoa que você fala, não se meta nessa cumbuca? É para você ou para uma terceira pessoa? Não, para mim. Exemplo assim, eu vou tentar socorrer a Eli. Ou eu cheguei numa situação que eu adentrei ao campo da Eli. Aí me vem assim, aí você não põe a mão. Perfeito. Perfeito. Não entre em hipótese nenhuma, de maneira nenhuma, nem hoje, nem amanhã e nem depois. Porque eu vou te explicar qual é. Vamos supor que você é um médium com aprendizado nota 6. Não tem todo um aprendizado, ainda falta alguma coisa para você entender. Aí você vai entrar na aura espiritual da Eli, e a Eli tem nada mais do que uma magia negra, daqueles pontos de morte, para destruir a Eli, para Eli não sobrar pedra sob pedra da Eli. Aí você entra de gaiata no meio daquilo, vai ficar presa naquelas correntes de força, altamente negativa, vai apanhar que nem negro no tronco, nem água vão te dar,
Porque você adentrou dentro de uma ordem que você não estava pronta e não estava preparada. Então, um médium, para entrar, vamos supor, continuando que ele ainda tivesse dentro dessa ordem negativa, desse ponto de morte, esse médium tinha que ter uma hierarquia superior da Eli, eu tinha que ter um pontinho a mais de moral, porque Eli perdeu a moral dela com aqueles espíritos, eles a dominaram, eles a comandaram, e ela já está obsediada. Então, eu tenho que entrar com a minha força moral e botar ordem na casa da Eli. Retirar os espíritos, socorrer os espíritos com a minha falange. Com a minha falange que já não é mais a dela. Porque a dela está subjugada. Então, eu socorro a Eli, socorro o máximo que eu posso, vou retornar depois para começar a retirar toda aquela ordem. Então, eu estou falando isso porque pode ser 100 espíritos, 500, 1.000, 2.000, 10.000 espíritos num ataque. Então, quando um protetor fala, não coloque a mão nesta cumbuca, terminantemente, saia da reta. Agora, avisar para a pessoa, olha, se eu fosse você, eu rezava, eu pedia, ia em busca de socorro, eu não posso te ajudar. Questão de humildade. Eu não posso te ajudar. Minha equipe de trabalho, não tive permissão. Fala a verdade. Eu não tive permissão para te ajudar. Então, procure alguém em condições de te prestar o socorro, que não sou eu. Certo? Ficou entendido, Beatriz? Sim, ficou. Mas mesmo se ela pedir ajuda, né? Mesmo se ela pedir, se eu não tiver permissão, eu não adentro. De maneira eu direciono para outras, para quem é capaz. Para quem é capaz. Porque se você supostamente resolveu entrar naquele trabalho, e aí você não segurou aquela banda daqueles espíritos de 500, 1.000, eles vão atacar a sua casa, o seu marido, o seu filho, a sua nora e o seu netinho com mês de idade. Vão fazer um ataque arrasador sobre você. E você não tem estrutura para segurar a onda. Entendeu, Beatriz? Eu entendi. Isso individualmente e coletivamente também? De repente, eu participo de algum grupo e acontece alguma coisa e eu estou ali como coautora. Também eu vou responder por isso. Você pode ver que esses grupos muito audaciosos, sem grande conhecimento, fecham o grupo. E como que eles vão fechar esse grupo? Criando briga, discórdia, um médium se desentendendo com o outro médium levantando calúnia, difamação, outro falando do outro porque não suporta mais o outro porque não quer ouvir. Então, eles vão criar esses espíritos naquele grupo, uma divisão, uma discórdia. Passado alguns dias, meses, acaba o grupo, não ficará pedra sob pedra, porque o grupo extra de fora era muito maior do que o grupo interno. Então, não é a quantidade de médiuns, é a hierarquia espiritual do médium. É a envergadura moral dele, o comando dele. Então, se o dirigente, aquela meia dúzia de médiuns, não tiver essa hierarquia moral, não adianta nem começar a guerra. Então, por isso que médium tem que saber entrar e voltar, entrar e saber. Protetor falou, não se mete disso, não se mete mesmo. É isso que eu passo a orientar, porque vai sobrar. E os espíritas, de ordem geral, entram em alguma situação que depois sobra na casa, sobra para o marido, sobra para o filho, fica desempregado, e vira um fuzuê. Então, é melhor
o médium proteger o lar dele, a família dele e viver feliz. Porque essa é a responsabilidade dele. Ok? Essa é o ensino. Faça a sua pergunta, Cida. Dona Arati, eu vejo você falando todas as vezes que você fala, ensinar os filhos. Eu não ensinei meus filhos de criança, porque a gente era da igreja católica, ia na católica. Meu marido entendia, ele sabia, mas nunca se dispor. Agora, está complicado, porque estão todos já adultos, cada um é dono do seu nariz, né? E ninguém interessa, sabe? Acredita, uns começaram a estudar, participaram, mas parou. A minha caçula é ela é carregada, eu vivo lutando, eu vivo rezando para ela, mas não tem tempo, mas é desse jeito, sabe? Ela começa a ir na casa espírita, e na casa só, ela dá uma melhorada. As coisas andam para ela, começa a dar errado. Já passei essas aulas, ela já pegou, ela já participou umas vezes e não participou mais. O que eu faço com esse filho? Bom, eu vou te dar um conselho assim. Você vai fazer uma prece quando chegar no seu aniversário, você vai falar para todos os seus protetores, toda a sua equipe de trabalho, desde os elementares da terra, da água, do fogo, todo mundo. Fala assim, olha, meus amigos, eu quero de presente de aniversário que vocês me ajudem a fazer esta filha compreender a missão dela. Um presente para você. Pode levar 1 ano, 2, 3, pode levar quanto tempo. Mas você pediu um presente. É igual eu cheguei e pedi um presente, entendeu? A gente pede um presente. Então, se fosse você, eu pedi um presente de aniversário. Ou de Natal. Né? O Natal está mais próximo. Acho que a gente podia tentar o Natal, né? O aniversário já passou, tem 1 ano quase ainda. Então, é melhor você pedir para o Natal. No dia de Natal, você faz uma prece e fala para toda a sua equipe de trabalho que você quer um presente de Natal. E esse presente seria educar o seu filho, fazer ele orar, pedir, trazer o anjo guardião, a equipe de trabalho, que é esse o presente que você quer. Então, se fosse você, eu faria isso. Tá bom? Vou tentar. Vou falar do Edson. Você sabe que o Edson é um médio, ele é médio, bom, ele tem tudo mas parou. O orgulho e a vaidade foi um pouco mais alta. Mas isso foi maior. Quebra o orgulho e quebra a vaidade. Pede para quebrar o orgulho e a vaidade, para ele ficar mais humilde, que tudo vai dar certo. Ok? Uma hora ele vai tocar, não é possível, uma hora ele vai sentir. Nós já se desentendemos umas 2 vezes, eu nem toco mais no assunto. Não por causa do espírito, por causa de política, sabe? E foi isso que afastou ele. Eu acredito que é. Ele continua sendo amado. Ouviu, Cida? Ele continua sendo amado. Deixa ele quebrar o orgulho e a coroa orgulhosa dele, que ele vai virar santo. Ok? Tomara, não estou lutando. Falei, só me resta rezar, vou fazer o quê? Então reza, minha querida. Pode rezar. Alguém gostaria de perguntar? Agora, sim. Oi. Continuando o assunto aí. Então, você faz esse pedido para a sua equipe de trabalho para poder ganhar um presente. Isso. Mas não necessariamente tem que ser no aniversário, você pode fazer antes. Presentinho eu vou ganhar todos os dias. Você pode fazer o dia que você quiser. Só que tem dias que parece que os dias são mais generosos. São dias que a gente está mais emocionalmente preparada. Então, o dia que você estiver preparada, que você estiver assim, com as suas emoções todas elas soltas, você vai e faz esse pedido. Porque tem dia que a nossa emoção é frágil. Sabe, assim, o sol está fraco. Mas tem dia que nós estamos assim, o coração está grande, a dor está grande, e nós queremos solução. E é nessa hora que, igual o Chico falou, que quando uma mãe
impede, arrebenta as portas do céu. Então, é isso. Então, o dia que você tiver arrojada, forte na sua alma, e quiser solução, você pede. E chega chegando. O que é chegar chegando? Chegando é o seguinte, chama o protetor, faz esse protetor levar para a escola, faz esse protetor chegar, acordar, faz ele ver, faz enxergar, faz perceber, arrepia, entendeu? Como foi que vocês compreenderam que são médicos? Porque arrepiou, porque de noite foram nas escolas, porque viram os espíritos. Então, chegar chegando é o seguinte, use todos os métodos para acordar meu filho, para acordar minha filha. É mais ou menos isso. Então, esse trabalho de pedir, nós devemos pedir sempre, acordar os netos, bisnetos, nossa família. Esse foi um erro de cálculo da doutrina espírita. Porque nós somos simplórios no sentido de achar que nossos filhos vão crescer, vão ser pessoas nobres, justas, qualquer. É um sonho de qualquer mãe. Toda mãe acha que o filhinho dela é um príncipe e uma princesa. Só que daí uns dias ela vê que rasgou toda a roupa, as quentinhas, e perdeu todos os títulos de princesa e de príncipe. Aí a mãe para, caíram da carruagem, viraram abóbora. E aí furou aquela confusão toda. Mas por quê? Porque nós não tivemos um preparo anterior para chegar nessa solução. Nós não tivemos esse preparo. Eu não estou culpando vocês, e eu estou dizendo que eu também sofri com tudo isso. Mas de tanto orar, a gente vai conseguindo, chega um, chega o outro, chega o outro, chega o outro, vai esperando, porque a vida acocha. A dor acocha. Não deveríamos irmos pela dor, mas nós não fomos por amor. A gente pode até amar a doutrina, mas a gente só faz muito quando a dor chega aqui, ó. Aí quando já está entupindo o nariz aqui, que a gente já está quase... Aí a gente, meu Deus do céu, preciso tomar uma atitude. E aí a espiritualidade nos alivia e nos reconforta. A melhor coisa que existe é termos grupos amigos. Amigos leais. Amigos sinceros. Amigos que na hora da tormenta são capazes de nos dar a mão. Então, nunca deixe de ter amigos verdadeiros espírita. Fala, e verdadeiro espírita que te ama. Porque espírita tem um monte, para tudo que é lá, está sobrando. Agora, o espírita que te ama, que na hora da dor estende a mão para você, é isso daí. Então, tenha sempre um grupo, 1, 2, 3, 4, tá bom. Você conseguir 4 amigas fortes junto com você, você está perfeito. Então, se você tiver uma mãe, uma irmã, uma tia, uma avó e 2 irmãs, você tem um grupo maravilhoso espírita. O melhor grupo é o grupo familiar. É o melhor grupo que existe. Quando vocês conquistarem os filhos para fazer o seu grupo familiar, eu dou 10 para vocês. 10. O melhor grupo é o grupo da família. Porque o anjo guardião vem ali, ajuda o filhinho, ajuda a filhinha, ajuda na escola, ajuda na doença, ajuda na enfermidade, afasta os obsessores. Então, o grupo familiar é o melhor grupo que existe. Certo? Cláudia Duarte, pode fazer a sua pergunta. Hoje a senhora tá tirando todas as minhas dúvidas, dona Arci. Eu estava em dúvida, assim, quanto a criança trabalha no centro, porque, assim, eu não tenho com quem deixar o meu. E o dia que tem o trabalho depois, eu só levo para tomar o passe e volto, porque eu não tenho com quem deixar. E ainda esses dias eu comentei com a minha mãe e falei, será que se eu levar ele não dorme, fica lá quietinho, né? A minha mãe, é melhor não levar não, que ele não vai entender, não sei o que. Eu falei, bom, então eu vou continuar não indo na sessão mediúnica, né? Porque como que eu faço? Só que eu lembro que a minha mãe levava a gente.
Daí, assim, ficava, eu lembro que tinha uma beliche no centro, dormia eu e o meu irmão, e ela ficava, sabe? Aí eu pensei, ó, como que as coisas mudam. No tempo dela podia, hoje que eu preciso é melhor não levar. É isso daí. Então, aqueles que tiverem uma infância, como eu e muitos outros, conversando com os espíritos, indo no centro, quer para ver um preto velho, quer uma reunião mediúnica, qualquer onde tivesse espírito. Nós tivemos certeza de que os espíritos existiam. Pode ter certeza. Agora, se nós pegarmos um jovem com 30, 32 anos e querer que ele vá ao centro, e ele vai desenvolver a mediunidade dele, ele não quer. E porque também houve um equívoco muito grande. Porque anterior ao que nós estamos falando agora, o médium desenvolvia para trabalhar para os outros. Anterior. Tanto na Umbanda, quanto no kardecismo, como em qualquer lugar. Hoje, os dirigentes vão ter que repensar. Porque tudo aquilo que levou a fazer todas aquelas pessoas trabalhar para os outros, deu consequência na família do médium. Eles podem dizer para mim que não foi, mas foi. Foi porque eu sofri consequência disso, ele sofreu e todos nós sofremos. Mas essa era a orientação dada antigamente. Mas hoje, você para que o médium que trabalhou nisso daí para trabalhar para os outros, quando eu falo para os outros, estou dizendo aquele que vai trabalhar despreparado, sem guia, sem protetor, sem instrução nenhuma, ficar rezando ali pelos outros e pega esses raios dos trabalhos que eu falei dali, estoura qualquer casa, estoura centro espírita, estoura qualquer grupo de prece. Estoura. Não vai ficar pedra sobre pedra. Só foi eu virar espírita, que é a desgraça. Aí a pessoa fala assim, não, eu estava indo no centro, e daí, minha filha, eu fui indo, minha casa virou uma desgraça. Meu marido me largou, ficou desempregado. Por quê? Porque ela se meteu onde não devia. E o dirigente espírita, por sua vez, pela sua própria ignorância, sou eu mesma que estou falando, o dirigente espírita, pela sua ignorância, que eu fui uma delas, coloca o médium para trabalhar extra e dá consequência na família do médium, dá consequência na sua vida, na vida financeira. O médium fica obsedado, o médium fica passado da cabeça. Então, é isso que nós temos que entender. Por essa razão, o médium familiar, ele deve preparar a sua família. Mesmo que vai levar 20 anos. Comece hoje. Comece hoje. E até, dona Daci, porque assim, eu falo pelo que eu tenho visto hoje em dia. A casa espírita não tem jovem. A casa espírita está com quem? Com o frequentador da meia-idade, e aí a gente vê assim, os idosos que vão falecendo, mas não tem quem vai assumindo de novo. Assim, eu não sei se sou eu, mas a minha percepção é que a doutrina está se resumindo ao que a senhora falou. E na quarta-feira no centro, ouvir a palestra, toma o passe, cumprimenta todo mundo, mas vai todo mundo para casa. Isso. Aí na quarta-feira que vem, volta de novo, mas só se resume a isso. Está acabando a casa espírita. Em vez, assim, eu falo que a gente já está em 2023 e, assim, a doutrina não está crescendo. Parece, a impressão que eu tenho é que está diminuindo cada vez mais os espíritas. Perfeitamente. Nota 10 para você, pela sua avaliação. Mas esse erro é dos dirigentes, das diretorias da casa espírita. Porque é prático para eles, muito prático, falar para as pessoas, vem aqui, assiste 10 minutos de palestra, depois você toma um passinho. Só que isso não vai resolver a vida daquela criatura. Porque a solução daquela criatura está no anjo guardião dela. Dela. É o anjo guardião.
equipe de trabalho dela. São seus protetores. Não é a casa espírita e não é o dirigente. E é então, isso que não é falado. Lógico. É. Tem que ter até um pouco de coragem para falar isso a público. Para falar isso, exatamente. Eu falo assim, o que a senhora fala, eu em 50 e tantos anos nunca tinha ouvido falar. E volta a falar. Com 57, a senhora falou, chama o seu anjo de guarda, eu sou outra pessoa. E hoje, quando a senhora fala assim, tem um grupo familiar, eu digo para a senhora, eu tenho um grupo hoje familiar de entidade que está fazendo parte do meu trabalho que a senhora ensinou da limpeza. Eu já não vejo mais quando eu vou fazer a vibração de verdade. Eu não me sinto assim fazendo uma limpeza fluídica. Eu sinto assim uma reunião de amigos espirituais envolvidos, sabe assim, naquele momento fraterno. Sim. Eu sinto isso. Antes, a impressão, quando eu comecei, a impressão que eu tinha é que eu estava sozinha num filme de ficção. Eu chamando todo mundo, mas quem é que está aqui? Não estou vendo ninguém, não estou sentindo nada, né? Então, foi a primeira vez, 1 mês, 2 meses, e aquela impressão. Hoje, eu já sinto, assim, o fluido, eu não estou sozinha. Isso. Não estou sozinha. E, assim, é uma coisa maravilhosa. E eu volto a agradecer. Olha, eu queria que todo mundo entrasse nesse grupo, 1 milhão de gente, de ouvinte, para as pessoas começar a colocar em prática na vida delas a doutrina. Porque é colocar em prática, né? Isso, é a prática. É a prática, porque as pessoas, de ordem geral, ficam estudando mediunidade, 30 anos, 10 anos, 1, 2, 10, 30. Não vou estudar que eu não estudei. Eu estudei a doutrina sistematizada, Cohen. Eu estudei tudo isso. Pensa que eu não estudei? Pensa que eu não li tudo isso? Você acha que eu não fiz 2, 3 Cohen na minha vida? Eu fiz. Só que quando chegou no final, eu avaliei o que foi que eu aprendi. Aquele monte de obras paralelas, um monte de obra, livro que não acabava mais. Só que a essência da doutrina não era dada. A obra básica, pouquíssima. Eu só aprendi doutrina o dia que eu debrucei na obra espírita e estudei até a revista espírita. E hoje eu estudo ainda, e a obra básica está aqui do meu lado. Todo dia eu leio a obra básica. Todo dia eu leio um pedaço. Tem todos os meus livros aqui. Se vocês olharem, eu tenho uma pilha de livro aqui. Aqui tem uma pilha que tem outra pilha. E eu tiro essa pilha e passo para cá, e essa pilha e passo para lá. Porque eu leio 4, 5 livros, até mais, dependendo do dia. Então, eu vou trocando meus livros. Né? Isso aí é muito importante. Né? Então, o meu evangelho está aqui, ó, tudo tem papelzinho aqui, ó, tem uma fitinha para eu ler o texto que eu estou lendo. E assim são todos os meus livros. Aquelas fitinhas que eu recebo de Natal, dessas coisas, guardo tudo aquelas fitinhas, depois eu colo tudo nos meus livros e viro tudo página, que eu leio, tudo colorido, todos lindos. Então, somos isso. Estudem, procurem um grupo familiar, orem 2. Jesus disse, onde tiver 2 ou mais em meu nome, eu ali estarei. Não tenham medo de estar na sua casa, reunir com 2 pessoas e orarem. Não tenham medo. Sozinha a gente reza, mas em 2 a gente faz um efeito maior. E eu sugiro também, quando você tiver uma prima, um primo, um amigo leal, companheiro, que quiser orar com você, ore com eles. Ore com eles. Vamos orar, vamos estudar e vamos orar. Porque cresce. Não desenvolve tanto, mas se for um grupo para estudar e orar junto, esse grupo cresce. Ele começa os amigos, primo, as primas, e vão todo mundo orando e todo mundo aprendendo, e dá tudo certo. Então, quando alguém chegar para vocês, que vocês crescerem, fala assim, ora por mim. Fala, olha, eu tenho um grupo das 4 horas, das 6 horas, se você quiser, está convidada para você ir para o grupo da prece. Então, é isso.
Quando juntar 2, 3 pessoas, falar, ora por mim, e ficar todo o povo achando que você é santa e que você vai sanar o problema deles, você marca um horário, tá? Eu tenho segunda-feira, tal hora, o horário da prece, eu tenho. Então, você vai orar comigo, tal hora. Se ela não for, é o problema dela. Mas se ela quiser a prece, você faz a prece com ela. Abre, põe as bacias, faz tudo direitinho, Deus, Jesus, as bacias, o trabalho, os elementares, trabalha, limpa os protetor, limpa tudo, leva os espíritos embora, fecha o trabalho, encerra, e amanhã você fala, amanhã no mesmo horário, tal dia nós temos o mesmo horário. Você venha que nós vamos orar. Se você estiver aqui no horário da prece, eu oro com você. Mas esse negócio de vocês ficarem orando para os outros, para eles ir passear, ir para baile, para festa, para tomar chopp, comer pizza, e você ficar rezando para você pode esquecer. Eu não faço isso nunca mais. Nunca mais na minha vida. Porque eu sempre fui rezadeira. Quando eu acordei da minha ignorância, eu rezava para um monte de gente. Depois eu descobri que as pessoas, eu rezava e elas iam para o baile, iam para a festa, iam namorar, iam para o motel, iam para não sei para onde, para tudo que é canto. E sabe quem que ficava tonta rezando? Era eu. Eu falei, mas você não pode ser inteligente. Como que você vai fazer isso? Quer dizer, você acaba sendo usada, desgasta o fluido, desgasta a energia, desgasta a sua equipe de trabalho. Como que você vai desgastar a sua energia e o povo lá no motel? Aí você desgasta a sua energia e o povo está dançando lá nos bailes, tomando cerveja, energético, pulando, saracoteando. Então, é lógico, porque a pessoa tem que estar orando com você concentrada, pedindo para Deus o que ela quer. Ficou entendido? Espero que vocês tenham entendido perfeitamente o meu recado. Quer ajuda? Ore comigo. Se não orar com você, deixa sossegar, deixa caminhar. Aí o dia que quiser, venha, você fala, senta aqui, agora nós vamos orar. É assim que funciona, ok? Então, desejo para você êxito nesse trabalho, no crescimento de vocês. Vai ser muito bom. E nós vamos chamar agora os nossos protetores. Vou fazer uma prece de chamamento, de evocação das nossas equipes de trabalho. Então, vamos lá. Deus, nosso Pai, soberanamente justo e bom, nós te rogamos. Nós vos suplicamos, Senhor, o vosso amparo. Fazei, ó Senhor, com que possamos te compreender, que possamos aurir de ti toda a energia, Senhor, do teu amor, das partículas divinas que me toquem, me transformem. Rogando-te, Pai amado, as energias solares dos espíritos superiores, moradores do sol, que as emanações fluídicas da terra, que os ventos solares transforme e modifique, elabore, traga, Senhor, para todos nós viventes na terra, as forças eletromagnéticas para nos auxiliar, Senhor, quer no corpo físico, quer no perispírito, no duplo etéreo, quer na nossa alma, Senhor. Rogamos carinhosamente por toda a energia cósmica, pelo fluido cósmico universal, que este fluido, Senhor, eu possa elaborar
para transformar, Senhor, em energias salutares, energias, Senhor, de bênçãos, de luz, de emanações dos 10 mandamentos, que eu possa elaborar e transformá-los, Senhor, nas 12 virtudes. Que eu possa, Senhor, transformar toda essa energia cósmica na energia que toca, que acalma, que tranquiliza, que repara, Senhor. E eu rogo neste momento, templo onipotente, se abra. Abra, Senhor, esse templo de amor. E venha toda essa luminosidade para minha casa, para o meu trabalho, para minha família, aonde eu tenho responsabilidade, deveres e obrigações. Rogo neste momento ao grande Mestre Jesus, para que neste momento toda a ordem crística venha até nós todos os cristãos, que possam nos auxiliar no crescimento e na elaboração de um mundo melhor. Rogo, Senhor, pelos anjos, pelos arcanjos, por Maria Santíssima, por toda a ordem consoladora, Senhor. Rogo carinhosamente por Kardec, Bezerra, Eurípides, toda a minha equipe de trabalho. Peço carinhosamente pelas minhas equipes religiosas. Peço por todos os cultos e credos que trabalham, Senhor, comigo. E neste momento eu abro a bacia das almas. Abro, Senhor, a redenção, a regeneração, a lama astral. E eu evoco todos os elementares. Evoco os elementares da terra para que venham me auxiliar a higienizar, limpar e restaurar. Evoco os espíritos elementares das águas para que venham me auxiliar, que venham trazer as águas sublimes e soberanas para aliviar e reconfortar. Rogo, Senhor, aos espíritos do vento, que venham, Senhor, nessa brisa, que venham nos ventos solares e me auxilia na cura, na melhora, na desmagnetização dos vírus, das bactérias, das doenças, das enfermidades. Rogo carinhosamente pelos espíritos do fogo etéreo, Senhor, das energias caloríficas, para que elas venham me ajudar a transmutar, a modificar e elaborar. Como peço, Senhor, por todos os espíritos elementares da escala periódica, que aonde for necessário, que ali estejam junto comigo. Rogo carinhosamente pelos espíritos elementares do vegetal, que venham até a mim. Rogo aos espíritos, Senhor, das sementes, das ervas, dos frutos, dos alimentos, Senhor, do homem, que venha, Senhor, essa força elementar e abençoa, Senhor. Abençoa o alimento todos os dias, todas as horas, tão necessário, Senhor, para nós. Rogo-te, Pai amado,
pelos espíritos do reino dos animais, para que eles continuem fortes, saudáveis, para vir até nós, nos proporcionar, Senhor, os alimentos derivados, para que nós sejamos saudáveis, porque vós nos destes, Senhor, tudo isso sobre a terra, para que pudéssemos, Senhor, evoluir e construir um mundo melhor. Rogo-te, Senhor, pelo reino dos humanos, que acorde e desperte, Senhor, os humanos ao meu redor, todos os meus familiares e entes queridos, meus obsessores, meus adversários, meus contrários, todos aqueles que não gostam de mim, que sejam acordados e despertados para um mundo melhor. E neste momento, eu vou, Senhor, à bacia das almas e evoco todos os meus protetores. Evoco meus pretos velhos, evoco meus índios, evoco meus caboclos, evoco, Senhor, todos os trabalhadores, para que venham me auxiliar, Senhor. Evoco as imensas falanges dos artistas, de todos aqueles que trabalham e amparam, Senhor, por todos os lugares e por todos os recantos. Evoco, Senhor, a minha equipe religiosa, evoco através de Maria Santíssima, de todos os espíritos consoladores, de São José, São Benedito, Santo Agostinho, Vianney da Cordário, todos aqueles trabalhadores, Senhor, do catolicismo, que ao meu lado continuem fortes e corajosos, vencedores, construtores de um mundo melhor, para a transformação do cristianismo. Rogo, Senhor, por todos os evangélicos, pela minha família evangélica, Senhor, que os guardiões, os espíritos protetores da minha grande família evangélica, que neste momento os ampare e os fortaleça na jornada, para que sejam fortes, Senhor, que desenvolvam a sua força, a sua beleza, as suas virtudes. Rogo, Senhor, por todos os crentes, que eles acordem e despertem ao meu redor. Rogo, Senhor, pelos místicos, que acorde, Senhor, os místicos. Acorde esses trabalhadores da última hora. Acorde, Senhor, todos eles, todas as crenças, todos os credos, que de uma ordem direta ou indireta, eles vêm até a mim. Quer em forma de vibrações, quer em forma de desejo ou emoções. Eu peço que venham, Senhor, até a mim e possam, Senhor, socorrer toda esta grande família universal, todas as crenças, todos os credos familiares que vão sendo auxiliados pelos ocultistas, místicos, esotéricos, que vão sendo auxiliados nas grandes escolas espirituais. Como eu peço neste momento, Senhor, a equipe espiritual de Kardec, para que venha no seu grande socorro, para socorrer os espíritas. Acorde os espíritas, desperte os espíritas, acorde os falidos, acorde os perdidos, acorde todos os compromissados, para que abram os seus olhos à luz, para que desperte o amor verdadeiro, Senhor. Rogo carinhosamente
a toda a equipe consoladora, para que acorde, Senhor, a grande família espírita, que vão sendo acordados e despertados para cumprir, Senhor, os seus programas de responsabilidade, de deveres e ocupações. Peço carinhosamente a imensa falange do Chico, a falange da humildade, a falange do trabalho, a falange do socorro, que venha com a sua luz e toque a corda e desperta o trabalhador da última hora e abra os seus olhos à luz. Rogo, Senhor, a Paulo de Tarso, para que neste momento venha e socorra, Senhor, os inimigos, Senhor, da mediunidade, da doutrina espírita, de todos os trabalhadores da última hora, que sejam recolhidos. Recolhe os inimigos do cristianismo. Recolhe todos aqueles, Senhor, que precisam de auxílio e de amparo. E neste momento, eu vou, Senhor, na minha bacia familiar. E neste momento eu te rogo pela minha família, Senhor, que a minha equipe de trabalho possa neste momento trazer a minha família para que ela acorde na responsabilidade da sua tarefa. Que venha a energia consoladora, que venha a energia da moral, da ética, dos valores importantes. Me auxilia a educar a minha família, me auxilia a passar os princípios morais e espirituais dos 10 mandamentos, da lei da mediunidade, Senhor. Me auxilia para que a minha família possa cumprir a sua missão. Dai-me a força de acordar as almas no meu lar, as almas na minha família. Dai-me força, Senhor, para trazer a luz sobre o meu lar. Dai-me a força, a minha equipe de trabalho, para que ela venha com os fluidos curadores. Todos esses espíritos que curam, que aliviam, que reconfortam, que benzem, Senhor, que tragam as ervas, as flores, os frutos, as sementes, que venham me auxiliar na cura física, Senhor, na cura espiritual, para que a minha família cresça. Dai-me a força, Senhor, de moralizar. Dai-me a força do trabalho. Fazei, ó Senhor, com que gire na minha volta o trabalho, para que a minha família possa crescer, porque é através do trabalho que desenvolvemos a inteligência, a capacidade de crescimento. Dai-nos a força redentora, Senhor, de auxiliar todos os espíritos obsessores, adversários, inimigos da nossa família, todos esses agentes familiares que ainda desconhecem a lei do amor. Permita-nos, Pai amado, tocar. Permita que eu toque, acorde, desperte, que surja a responsabilidade dos deveres do cotidiano. Dai-me a força da transformação, que cada dia eu me torne forte, Senhor.
para realizar os meus compromissos. Fazei, ó Senhor, com que venha até mim toda a equipe de trabalho, todos os meus amigos e benfeitores, as minhas colônias espirituais, que as minhas bacias, Senhor, possam funcionar como um grande laboratório de mudanças fluídicas, me auxiliando através da energia do fogo etéreo, das águas, Senhor, puras e cristalinas. Fazei com que cada hora e a cada momento eu possa evoluir e eu possa levar comigo todos aqueles que estão na minha guarda, na minha responsabilidade, Senhor. E neste momento de alma enternecida, eu rogo-te, Senhor, por todos os espíritos, por todos aqueles que vieram até mim, e que possam, Senhor, serem auxiliados e amparados, Senhor, pelas nossas equipes de trabalho. Que cada dia mais se desenvolvam, se toquem, se arrependam, abram os seus olhos à luz. E neste momento de alma enternecida, eu rogo, Senhor, por Poseidon, todos os espíritos elementares das águas, para que neste momento façam um grande trabalho redentor e possam lavar, acalmar, tranquilizar, restaurar, trazendo, Senhor, as águas doces, as águas calmantes, serenas, para que toque, acorde, desperte, Senhor. Peço carinhosamente ao capitão dos 7 mares que recolha todas as almas, todas as que estão dentro do meu compromisso, na minha aura espiritual, no limite da minha equipe de trabalho, para que sejam aliviados, acalmados e tranquilizados. Peço carinhosamente à mãe menininha do Granduá, para que neste momento venha com toda a sua falange e recolha todos os espíritos, recolha os médios, recolha os caídos, combalidos, aflitivos, recolha todos aqueles que se perderam nas suas missões, nas suas responsabilidades, que elas sejam acordadas, despertadas nas imensas falanges de mãe menininha. Peço carinhosamente a Pai João de Aruanda e a tantos outras falanges, para que neste momento recolham todos os espíritos para as colônias espirituais, parques de evangelizações, prontos socorros e educandários, para que todos recebam ajuda, acordem e despertem, que sejam tocados pelas emanações do Criador, pelas emanações crísticas, pelas emanações, Senhor, de Maria Santíssima. Que todas essas equipes de trabalho comecem, Senhor, a recolhê-los e levá-los para as colônias espirituais, aos parques de evangelização, prontos socorros e educandários, que sejam tocados
e despertados para um novo alvorecer. Que o nosso aprendizado possa ter sido útil e agradável a Deus. E nós rogamos carinhosamente as energias celestes, as energias sublimes, as energias do amor, para que neste momento uma partícula do amor de Deus possa tocar, acalmar, suavizar, Senhor, as nossas almas, nos dando a força, a luz, a coragem no caminhar. Rogo-te, Pai amado, que faça de mim o ceareiro, o trabalhador da última hora. Permita-me levar no meu embornal as sementeiras do bem. Permita-me lançar, Senhor, sobre a terra, no sulco da terra arada, que ela esteja pronta para receber a semente do seu amor, para que germine forte, para que toque e acorde as criaturas, porque é hora de acordar. E neste momento, Pai amado, eu rogo por todos nós, pelo nosso caminho redentor. Fazei com que eu possa sair vitoriosa deste grande embate, Senhor, do bem contra o mal. Que a cada hora, a cada momento da minha estrada, eu possa encontrar a luz, Senhor. Que eu possa encontrar as vibrações amorosas dos meus amigos espirituais, os conselhos, as advertências, me ensinando a caminhar com maior segurança. E te peço, Pai amado, que meu anjo guardião não me abandone, que ele esteja do meu lado, que ele puxe os meus cabelos, as minhas orelhas, mas que me acorde e desperte, não me deixe cair, nem falir. Dai-me a força redentora, para que eu aprenda a me levantar, tantas vezes forem necessárias. E eu então, Senhor, possa caminhar junto de ti e deixar as pegadas na areia e que as ondas do mar possa apagar, Senhor. E novamente eu possa passar tantas vezes forem necessárias e as ondas apaguem e que germine, Senhor, neste caminhar toda a beleza, todo o esplendor da energia solar, da energia do seu amor, das emanações fluídicas, crísticas, amorosas, de amor e luz. E neste momento, Pai amado, nós vos agradecemos por mais esse ano que passou, por mais essa hora. Por aqui nós estamos. Abençoa, Senhor, os grupos de aprendizado. Abençoe os trabalhadores da última hora. E que juntos possamos edificar o amor, a bondade, a caridade, a ternura e a fé. Muito obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais essa hora, por aqui estarmos em seu nome. E nós vos agradecemos por tudo. Que a paz nos envolva.